Professor, já estamos gravando. Ok. Então, muito boa noite a todos. Para mim é uma satisfação muito grande, estar nesse momento com vocês, partilhando um pouquinho, então, dessa temática que tem sido bastante enfatizada em períodos atuais. Então, cidades resilientes e seu papel no contexto da sustentabilidade. Ao longo, então, dessa conversa, eu vou falar um pouquinho, tá, vou dar uma contextualização sobre cidades resilientes, né, focando aí o seu contexto sustentável, falar um pouquinho dos desafios que nós temos enfrentados e até mesmo o nosso papel, né, o quanto nós somos importantes também na contribuição da melhoria das nossas cidades. Bom, aqui eu trouxe algumas informações que eu acredito que, vocês já tenham visto, né, mas que, eh, mais de 200 milhões de pessoas são afetadas por desastres naturais a cada ano. E quando a gente ouve falar em desastres, né, é uma coisa, mas quando a gente começa a identificar ou a verificar a mensuração do impacto desses desastres, muitas vezes aquilo que nós imaginamos é muito pequeno, perto da proporção real dos acontecimentos desse desastre. As áreas mais vulneráveis de enfrentamento, né, são em países, em desenvolvimento e que geralmente a infraestrutura ela é inadequada, né, inadequada pela vulnerabilidade, mesmo pelo investimento, pela falta de sistemas tecnológicos também, que dificultam as pessoas a buscarem mecanismos para melhoria da sua qualidade de vida e bem-estar. Então, professor Ademir, eu acho que seria interessante o senhor desligar o microfone, porque tá dando um pouquinho de ruído. Obrigada. Então, aqui, né, a gente tem vários tipos de desastres, porque no Brasil, muitas vezes, quando as pessoas falam em desastre, está muito relacionada a chuvas fortes, inundações, mas secas, ciclones, terremotos, né, então são tipos de desastres que realmente também trazem transtornos imensos para a população, né, e que necessitam sim de mecanismos, de ações para tentar minimizar esses impactos ocasionados. No contexto do Brasil, né, trazendo essa informação de sites jornalísticos, nós temos aqui que os desastres naturais atingiram 93% dos municípios nos últimos 10 anos. Se há 10 anos atrás, né, nós falássemos, né, da proporção desses impactos em dias atuais, talvez nós não imaginássemos, né, tantos impactos que tem ocasionado em muitas das nossas cidades brasileiras. Isso falando em nível de Brasil. Em nível mundial, então, nem se fala, né. Mas, aqui eu colocando, né, esses números e falando desses indicadores aí relacionados aos impactos da cidade, cada cidade ela tem uma visão ou um perfil em relação aos problemas e os enfrentamentos que elas possuem no dia a dia. Então, se a gente pensar, eu moro aqui em Apucarana, quais são os problemas que eu identifico aqui na cidade de Apucarana? Quais são os desafios em nível, né, municipal, em nível de gestão pública, que existem e que necessitam de ações para minimizar esses impactos? Então, se eu olhar, né, na questão aqui local, eu vou enxergar numa perspectiva e que, de repente, eu como cidadã, eu talvez tenha, uma vertente aí, né, relacionado a um fator. Então, talvez um incômodo frente a um problema que eu enfrento no meu dia a dia. Se eu vou para uma população que está numa região que às vezes é muito mais vulnerável de onde eu moro, com certeza a forma como ela vai descrever, né, os problemas que ela vivencia no dia a dia pode ser muito diferente do meu, né? E assim acontece em todas as cidades.
Então, na realidade, diante de tantos problemas que nós enfrentamos, e aqui, né, observando o quesito das mudanças climáticas, que os negacionistas falavam que e não iriam acontecer, e que nós já estamos vivenciando, né, fato ocasionado pela urbanização acelerada, fato ocasionado pela falta de ação, né, por muitas, e do desenvolvimento de políticas públicas efetivas, realmente, e com isso, nós temos aí o enfrentamento de queimadas, seca, poluição, problemas de mobilidade, a desigualdade social, que acaba sendo muito mais afetada frente a essas problemáticas que são ocasionadas, né, nas cidades. Aqui, eu elenquei alguns dos pontos de problemas que nós temos vivenciado e enxergado nas nossas cidades. Mas eu acredito que, se eu abrir aqui para cada um falar, nós vamos trazer uma lista muito maior em relação a esse enfrentamento que nós temos tido ao longo do tempo. E aí, diante desses problemas, e pensando no contexto da cidade resiliente, com foco na sustentabilidade, com foco na melhoria ou na manutenção mesmo da qualidade de vida da população, eu coloquei aqui o questionamento: como nós podemos projetar a cidade do hoje? Pensando, né, em minimizar esse enfrentamento ocasionado, né, por tantos problemas que têm sido ocasionados ao longo do tempo. Trago esse gráfico que mostra, né, esse fator de urbanização desenfreada, onde há esse crescimento, né, populacional, e que isso traz um impacto, sim, muito grande para as nossas cidades. Quando eu falo em como projetar a cidade do hoje, eu falo nas cidades que nós vivemos, porque assim, se a gente pesquisar, dar um Google aqui, nós vamos procurar cidades atuais, cidades inteligentes, nós vamos ver que tem cidades que são construídas do zero, já pensando, né, numa cidade ideal. Se cada um de nós formos pensar numa cidade ideal, com certeza, nós temos aí algo maravilhoso pensado na nossa cabeça, que parece ser utopia até. Mas sim, em vários países, eles conseguiram projetar e estão em desenvolvimento pensando em ações sustentáveis. Mas pensar numa bolha sustentável é fácil. Mas como pensar, né, em criar melhorias na bolha em que vivemos? Então, se a gente pensar nas nossas cidades do hoje, elas são sistemas complexos, né, e incompleto. Por que sistema complexo e incompleto? Porque nós temos a dependência de vários setores da cidade, que eles são integrados, pois é um sistema, né, e que muitas coisas que, se a gente comparar, por exemplo, uma cidade de pequeno porte com uma cidade de grande porte, tem muitas coisas que às vezes a cidade de pequeno porte ela está ultrapassada, né? E isso a gente pode falar tanto na questão do planejamento urbano, tanto na questão do crescimento, da organização do crescimento da cidade, como mesmo no desenvolvimento de mecanismos, de tecnologias, para que essa cidade, né, ela possa crescer de forma mais equilibrada. E nisso, né, quando a gente pega exemplos de cidade que têm títulos de melhor lugar para se viver no Brasil, cidade que possui melhor qualidade de vida, cidade intitulada como inteligente, principalmente, né, hoje tem muito que se fala sobre cidades inteligentes, mas agora com a questão dos enfrentamentos que nós temos sentido as cidades resilientes também, e sem deixar de lado o conceito sustentável. Então, se a gente comparar muitas cidades que possuem essa titulação, nós vamos enxergar em muitas delas problemas. Mas, talvez lá atrás, elas conseguiram desenvolver ações que pudessem fazer com que elas estivessem num patamar melhor por uma questão de planejamento e organização,
e também de investimento para que realmente ela pudesse ter um crescimento um pouco mais equilibrado. Então, tirando um pouquinho desse quesito de uma cidade ultrapassada para uma cidade que tem construído um processo para melhoria nessa complexidade desse sistema. Mas o fato de hoje elas serem intituladas inteligentes, resilientes ou sustentáveis, não as torna a cidade ideal. Por quê? Porque como a roda gira, né, como esse sistema, ele depende de outros fatores, então é constante a necessidade de nós trabalharmos, né, nas ações frente aos problemas que essas cidades estão vivendo no seu dia a dia. E não tem como pensar nesse planejamento sem pensar no conceito de desenvolvimento sustentável, e aqui eu trago o conceito lá de 87, mas que ele é tão atual nos nossos dias, que é atender às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Então, toda vez que eu leio essa definição, ou que eu aqui falo sobre essa definição, não tem como eu pensar qual foi a evolução desse conceito de 87 para 2024. De 87 para 2015 foram estabelecidas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por quê? Porque só conceito não traz resultado. Então, foram necessárias o desenvolvimento de metas, foram necessárias uma série de reuniões para que planos de ações fossem estabelecidos por vários países, assinados compromissos com as conferências mundiais, né, que é tão importante para trazer esse resultado que deveria ser positivo, mas que tem esse enfrentamento, né? Eu acho que a gente evoluiu muito no quesito de enxergar essa necessidade emergente de agir no hoje, né, que muita coisa foi feita lá atrás, eu estou fazendo algumas críticas aqui, estou colocando o meu ponto de vista, tá? Mas que se a gente parar para pensar, né, eu acho que muitas políticas públicas foram efetivas, mas ainda tem muita, muita, muita coisa a ser feita para que a gente possa realmente falar que nós, cidadãos, que nós, profissionais, somos realmente guardiões das futuras gerações. E aí, quando eu falo, né, nós somos guardiões das futuras gerações, isso traz um peso muito grande para mim, porque nesse ser guardião, eu erro, eu falho. E como tem sido a minha participação ativa, né? Porque é muito fácil eu estar trabalhando com conceitos, eu estar desenvolvendo, né, pesquisa nesse sentido, mas, por exemplo, não separar o lixo na minha casa, que é uma coisa tão pequena, mas tão importante também nesse processo, né? Como guardião, eu preciso sim compreender, né, o meu presente, mas compreendendo o meu presente, olhando as futuras gerações, mas também entendendo o que foi feito até então, que é o que eu falo, que é o relatório das 3 gerações, passado, presente e futuro. Então, o planejamento urbano, essa visão, né, de gestão urbana focada no desenvolvimento sustentável, focado na resiliência, ela requer muito planejamento e muita ação, né, então hoje eu ajo de um planejamento que eu fiz anteriormente, mas eu tenho que aqui estar estudando e trabalhando para que essa melhoria contínua realmente aconteça. Então, o que antes era muito abordado dentro do contexto sustentável, para que essa melhoria pudesse acontecer, surgiram os conceitos de inteligência e resiliência para serem os pilares da sustentabilidade, para que as cidades elas não tenham só título de sustentável, mas que elas consigam desenvolver ações para que esse planejamento ele não fique só no papel, para que esse planejamento ele seja efetivo realmente, né? Então, as cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, eles buscam tecnologias para quê? Para que quando a gente
identificam quando uma cidade ela é intitulada, né, como inteligente, resiliente ou sustentável, ela possa trazer não apenas um título, mas a eficiência dos seus serviços, né, que é o que realmente nós, como cidadãos, desejamos, né, e para que ela consiga transcender o conceito e trazer a eficiência, é necessária inovação. Então, hoje, eu falo que o governo do estado do Paraná, ele tem investido muito, né, nesse quesito de inovação, trazendo uma agenda onde ele busca projetos de forma que a transformação digital e a sustentabilidade, ela esteja inserida em todas as pautas das esferas governamentais. Mas por que essa pauta? Para que realmente ela consiga ter resultados também em todas as áreas do Estado. Então, aqui eu evidenciei o estado do Paraná, né, mas existe aqui, dentro do Ministério das Cidades, ações que são importantes também. Então, todos precisam caminhar juntos para que esses resultados, né, para que sejam realmente efetivos e que nós consigamos aí, né, trazer essa otimização dos recursos e um ambiente urbano mais resiliente nesse sentido. Então, quando eu falei que, no contexto sustentável, as cidades elas têm como pilares que dá base à resiliência e à inteligência, a inteligência ela vem como a, a facilitação, né, das ações por meio de tecnologia, de agir mais rapidamente. Então, lá anteriormente, quando eu falei, né, dos problemas e das vulnerabilidades que nós enxergamos e que os países em desenvolvimento são aqueles que mais sofrem quando acontece um desastre, por falta até mesmo de mecanismos eh, de ação, né, então onde eu possa emitir um sinal sonoro quando vai acontecer um desastre, né. É uma coisa que aparentemente é muito simples, mas por que que nós não temos? Então, se é tão simples assim, qual é a dificuldade que o país, que as regiões onde tem um maior risco, elas não trabalham, não têm adotado essas inovações? Então, quando a gente fala, né, no quesito resiliência, inteligência e sustentabilidade, o pilar inovação ela é fundamental, por quê? Porque é por meio da inovação que nós buscamos, né, então por isso que a pesquisa ela é tão importante, né, que nós buscamos entender mais a fundo a complexidade desse sistema e tentar trazer soluções que possam realmente ser efetivas, né, para trazer a eficiência, o resultado positivo aí para a população. Para buscar essa resiliência, então o planejamento de uma cidade, ele é fundamental, por quê? Porque se eu não conheço, então lembra que eu falei do relatório das 3 gerações, né, se eu passado, presente e futuro, mas se eu não conheço as minhas fragilidades, se eu não conheço as minhas vulnerabilidades, como que eu vou ter condições de agir se eu tenho um problema? Então, para ser resiliente, o primeiro passo é ter essa compreensão de como a cidade é, foi, né, e qual é o desejo que nós queremos para as cidades do futuro. Então, ela precisa buscar, né, mecanismos para que, tendo um problema, tendo um desastre hoje, a cidade saiba absorver e recuperar, né, rapidamente, para que pelo menos os serviços essenciais voltem a funcionar. E que ao longo do tempo, por meio do planejamento, por meio do seu entendimento, por meio das suas forças, e buscando aí ajuda de todas as outras áreas, outras cidades, né, outros locais, ela consiga lidar de forma mais ágil frente a esses problemas. Aqui eu vou tirar um parênteses aqui, trazer um pouquinho, né, da onde surgiu a professora Daiane, estar estudando sobre cidades resilientes, sendo engenheira de produção. Então, como o professor Tagino falou, eu fiz mestrado em engenharia urbana, mas no meu doutorado em engenharia de produção, eu conheci uma área que para mim foi apaixonante, que é a área de logística humanitária, né, que é essa ajuda, né, humanitária frente aos desastres.
Então não tem como a gente falar, né, então quando eu comecei a estudar a logística humanitária eu me encantei, porque querendo ou não nessa área, a gente busca essa imparcialidade, essa ação rápida frente a um desastre, para tentar socorrer as vítimas em menor tempo possível, mas se a gente pensar em ajuda humanitária, sem ter uma cidade que está preparada para receber essa ajuda, sem ter uma cidade que tenha uma infraestrutura também, que tenha que ela tenha relação com os fornecedores para que, se acontecer um destelhamento de casa e ela não tiver armazenado telhas, ela consiga comprar de forma rápida por meio de relações, isso acaba dificultando esse processo de voltar a, entregar serviços essenciais para a população. Então, são conceitos, né? Então, eu quis trazer a parte de logística humanitária, por quê? Porque são conceitos que, querendo ou não, eles estão integrados dentro da cidade resiliente, por quê? Porque o objetivo de uma cidade resiliente é dar segurança também para a população, se acontecer um fator que realmente possa impactar, e principalmente a população que é mais vulnerável nesse processo. É claro que a gente tem que pensar na população num todo, mas se eu não tivesse mapeamento, e se eu não tivesse essa condição de entregar o meu serviço de forma rápida, porque a gente sabe que as 72 primeiras horas, elas são essenciais para que a gente consiga socorrer as pessoas com vida, né, em um desastre. Então, eu preciso compreender toda essa complexidade, eu preciso compreender todo esse processo. Então, a adaptabilidade é a capacidade de lidar com esses choques, estresses, né, como desastres naturais, mudanças climáticas e crises como o Covid mesmo que nós enfrentamos. A sustentabilidade, que é priorizar o uso eficiente desses recursos frente a esse enfrentamento. Então, se a gente parar para pensar, o desastre que nós tivemos ali no Rio Grande do Sul, qual foi o impacto ambiental que foi ocasionado por esse desastre? Qual foi o impacto social ocasionado por isso? Né? Então, se a gente pensar, né, ontem eu vi uma reportagem falando de uma área, né, de sociabilidade que as pessoas usavam e que tinha sido totalmente destruído e que agora voltou a funcionar, né, que foi muito rápido até. Isso é importante para a qualidade de vida, essa recuperação. Mas tem coisas que às vezes têm impactos que muitas vezes demoram, né, ou não se recuperam frente ao que aconteceu, mas a gente precisa buscar tecnologias também, soluções e mecanismos para que isso realmente possa ser minimizado ou que nós consigamos equilibrar ou buscar meios para que isso não volte a acontecer novamente. Então, por isso, né, quando a gente fala na busca da resiliência, nós temos a questão do planejamento, que é a parte de trabalhar muitas vezes com dados, trabalhar com os indicadores, a parte estratégica da cidade, e a gente também tem a parte de trabalhar com a infraestrutura e mecanismos também para minimizar esses impactos, que o que foi muito falado, principalmente com a questão desse desastre do Rio Grande do Sul, são as cidades esponjas, né? Então, com a capacidade de absorver a quantidade de água, né, frente ao ocorrido. Então, se a cidade ela não tem essa preparação, então é claro que a população vai sofrer muito mais e vai ser muito mais rápido o impacto durante ali, né, o evento ocasionado. Então, se a gente pensar no planejamento, no conhecimento da cidade e entender as vulnerabilidades, nós vamos também saber identificar onde as infraestruturas devem ser implementadas para que essas áreas elas possam se tornar mais seguras, né, e minimizar ou até mesmo eliminar o fator de riscos dessa cidade. Então, quando a gente fala em cidade resiliente, muitos conceitos são inseridos, né? Então, entra os conceitos de gestão de riscos, mesmo, entra os conceitos de planejamento urbano, não tem como um profissional só trabalhar sozinho. Então, há uma interdisciplinaridade e uma multidisciplinaridade muito grande, porque há a necessidade dessa concatenação de conhecimentos e dessa concatenação de informações para que as inovações elas possam ser desenvolvidas de forma a atender um objetivo, né, mútuo aí, que é a população. Então, a gente busca fornecer para a população áreas seguras, com serviços de infraestrutura adequada,
um governo local responsável. Então, aqui, quando eu trago esse conceito e leio, até eu rio, porque eu falo assim, que aqui é algo, o ideal que se deseja, né? Então, um governo responsável que possa garantir uma urbanização sustentável. E aí, né, no conceito fala, para tornar uma cidade resiliente, basta implementar projetos e programas que sejam compromissados com a redução de riscos e de desastres. Simples assim. Então, quando a gente fala em conceito, é muito fácil eu falar que basta implementar esses projetos. Mas para implementar esses projetos, eu preciso de muito estudo e também preciso muito da participação da população nas, nas reuniões que são realizadas nas cidades, por exemplo, para a melhoria do plano diretor, para a revisão do plano diretor, nas conferências municipais do meio ambiente, que é algo que está acontecendo, né, em muitos municípios do Brasil, né, então isso é muito importante para quê? Para que a população ela possa cobrar, né, ações e cobrar quais são, e mostrar os problemas que elas têm enfrentado também, para que o governo, né, local responsável, tente desenvolver ações para garantir essa urbanização mais sustentável, né? Então é muito fácil também nós, como cidadãos, muitas vezes reclamar, porque isso a gente sabe fazer e é muito fácil, mas a hora também de fazer o nosso papel, de ter a nossa participação nessas atividades que são políticas e que muita gente acaba não gostando, mas é necessário e essencial porque ali a nossa voz também tem vez, né? Então é muito importante para esse processo. E no quesito de direcionar essas ações de gestão, de planejamento, nós temos as normas, que são, são normas padronizadas. No Brasil, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege essas normativas, que elas são direcionadoras para que os gestores públicos, eles possam compreender como está a cidade no hoje e se comparar com outras cidades e desenvolver um planejamento para essas melhorias. Então, nós temos as famílias das normas 37120, que é a 37120 é de desenvolvimento sustentável em comunidades, né? Então, onde ela traz os indicadores para serviços urbanos e de qualidade de vida, então ela já deixa isso bem destacado. E abaixo da 37120, nós temos aqui a 37122, que trabalha com os indicadores de cidades inteligentes, e a ISO 37123, que é de indicadores para cidades resilientes. Então, quando a gente fala, né, no quesito sustentabilidade, quando eu abordei para vocês que os pilares da sustentabilidade acaba sendo a resiliência e a inteligência, as próprias normativas que foram desenvolvidos, né, em grupos para que isso se torne padrão, né, internacional, elas demonstram, né, então essa figura é retirada, é uma adaptação do que é estabelecido na 37120. E aí ela mostra, né, que esses indicadores, embora eles sejam muito similares, eles são direcionadores aí para os elementos, para os objetivos que se tem para uma cidade. Então, se eu quero desenvolver uma cidade focada na sustentabilidade, eu tenho que também mensurar, eu tenho que também medir como ela está, né? E isso se dá por meio de indicadores, que o próprio nome diz que indica, né, o cenário ao qual ela está. A de sustentabilidade, então, ela foca no bem-estar, qualidade de vida, né, e serviços essenciais. A 37122 de cidades inteligentes, ela apresenta a integração de soluções digitais, buscando essa eficiência, buscando essa otimização na gestão urbana, promovendo inovações que facilitem a nossa vida. E a de cidades resilientes, ela traz os indicadores que mostram, né, a capacidade, com o objetivo da cidade identificar qual é a sua capacidade de resistência e de adaptação a desastres e eventos adversos. Então, ela mede a prontidão das cidades para lidar aí com situações de emergência, mas também visando manter a continuidade desses serviços essenciais.
né. Então, quando eu mostro aqui o objetivo dessas normativas, elas são importantes para quê? Para que eu consiga ter essa visão de como eu estou, né. Então, muitas cidades, elas possuem dificuldades em medir esses indicadores. Isso aqui eu falo com muita tranquilidade, porque o contato que eu tenho com pessoas que trabalham em prefeituras acabam sendo grande. Hoje eu falo que muitas evoluíram, mas elas precisaram contratar consultores externos também para auxiliar nesse processo com ferramentas tecnológicas para essa mensuração, né? E a partir e esses indicadores eles são importantes porque eles permitem com que as cidades entendam como elas estão. Então, o que eu retiro aqui o conceito retirado, né, da própria normativa de cidades resilientes, ela fala que a preparação de uma cidade pode ser caracterizada desenvolvendo uma compreensão dos riscos para a cidade. Então, a partir do momento em que eu avalio como ela está, eu consigo identificar os seus riscos e, conhecendo os riscos, eu posso tomar medidas para reduzir essas vulnerabilidades, a exposição e aprimorando a conscientização, a participação dos indivíduos, famílias e empresas. Porque um desastre ele traz impacto para toda a sociedade. Olha só, a gente vê lá no desastre do Mato Grosso relacionado às queimadas, né? As pessoas com dificuldade de respirar, fábricas que deixam de trabalhar, escolas, né, que não podem a ser abertas, porque as crianças acabam estando adoecidas, né, por problemas respiratórios. Qual o impacto disso para a população, né? Então, querendo ou não, muitas pessoas não sabem como agir frente a isso, né? Então, é preciso compreender a partir do agora também, para que essas medidas de mitigação possam ser promovidas, né? E nisso, eu trago aqui o conceito da sustentabilidade, né, que vem da norma maior, que é a guarda-chuva, que ela fala que o princípio geral é inteligência e resiliência como orientadores no desenvolvimento da cidade. Então, anualmente, a cidade ela tem que ver como ela está, como foi a evolução, para analisar se a estratégia que ela tomou anteriormente foi positiva. Se não, o que deve ser melhorado, né? Então, aqui eu trouxe, na vertente das 3 normativas, a 37, 120, 122 e 123, todas elas trabalham com os mesmos eixos, só que como o fim é diferente, os indicadores eles têm alguns que são similares, sim, mas alguns são diferentes. Então, eixo economia, educação, energia, meio ambiente e mudanças climáticas, finanças, governança, saúde, habitação, população e condições sociais, recreação, segurança, resíduos sólidos, esporte, cultura, telecomunicações, transporte, agricultura, planejamento urbano, esgoto e água. Então, eles vão ajudar dentro desses 17 eixos a entender esses indicadores e definir estratégias para que a cidade ela possa se adaptar melhor, né, e minimizando os impactos no presente e no futuro também. E aqui, só por uma questão de curiosidade, né, eu trouxe o conceito de resiliência de forma geral, tá? Então, aqui só porque eu trouxe a definição de cidade resiliente anteriormente, é claro que aqui depois eu acabo até mesclando algumas coisas, né? Então, fala a resiliência, o que é? A capacidade de suportar e recuperar de impactos, interrupções relacionadas ao clima, preservando ao mesmo tempo a adaptabilidade e diversidade, e a capacidade de recuperar a perturbações, um processo evolutivo, e aqui uma coisa que eu acho que é interessante eu destacar é que o fato de uma cidade ela ser resiliente, ela ter todo o mecanismo, todo o planejamento, toda a infraestrutura, isso não vai inferir a uma ausência de vulnerabilidade ou uma imunidade a esses riscos. Porque se fosse assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul tinha várias cidades que eram intituladas cidades resilientes. E elas sofreram os impactos. Por quê? Porque todas são vulneráveis. Mas aquela que tem, né, uma infraestrutura mais robusta, né, ou um entendimento de todos esses riscos, ela vai ter uma facilidade muito maior no processo de adaptação, de recuperação e de atendimento aos serviços essenciais de forma mais
ágil. Então, assim, quando a gente fala no quesito de conceito, eles são 5 minutos. necessários, ok? Eles são necessários para que a compreensão, o desenvolvimento de ações, eles sejam realmente mais efetivos. Então, quando a gente fala nesse quesito, a gente fala que é importante, dentro dessa complexidade, entender a ciência das cidades, abordando economia, sociologia, o urbanismo, né? Porque dentro desses aspectos nós temos várias esferas de desenvolvimento e com isso a gente busca aí, né, identificar e melhorar todos os fatores que são inerentes ao tecido urbano. Aqui, né, quando a gente fala no desenvolvimento aqui dessas ações, a gente não pode deixar de lado todas as responsabilidades, então, como eu já falei, o meu papel como cidadão, mas que tem que estar inserido em ações de responsabilidade federal, estadual e municipal. Como eu falei, está acontecendo em nível mundial as conferências municipais de meio ambiente, e um marco importante foi a Lei de Mudanças Climáticas, que foi modificada a partir desse desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, e que as cidades precisam criar esses planos de contingência para a mitigação desses riscos. E as conferências municipais, elas têm trabalhado, né, em 5 eixos para tentar trabalhar, desenvolver essa resiliência das cidades, que aí entra a parte de mitigação, entra a parte de adaptação e preparação para desastre, a justiça climática, que eu acho que é algo muito importante, porque tem elementos dentro do impacto social também desses desastres, a transformação ecológica e a ênfase também na governança e na educação ambiental, que aí entra, né, os cidadãos para contribuir nesse processo de desenvolvimento. Então, falando dessas conferências, porque em maio do ano que vem vai ter essa conferência nacional para que essas ações possam ser transformadas aí até em metas, em novas legislações, até mesmo que vão contribuir para esse processo, aqui eu coloco, né, o questionamento. O que nós estamos fazendo como contribuição, como cidadãos, como profissionais, né, para que a gente possa realmente também, né, fazer a nossa parte como guardiãos da sustentabilidade que nós somos hoje. Então, eu quero fazer essa reflexão aqui a todos, né, por quê? Porque para que nós possamos ser guardiões, nós temos que ter responsabilidades, mas também temos que trabalhar com inovações, com desenvolvimento de ações para construir as cidades que sejam verdadeiramente dignas para a prosperidade. E aqui eu enfatizo a grande importância de um programa de pós-graduação, porque dentro dos eixos que o programa de engenharia ambiental trabalha, a gente consegue trabalhar nos eixos de resiliência e também, né, desenvolver inovações que vão favorecer a prosperidade das cidades. Então aqui, né, a minha fala, ela vem no intuito de trazer um pouquinho dos conceitos, de ferramentas que são importantes, como as ISOs que eu apresentei, mas também de reflexão, né, para que nós possamos aí pensar no amanhã, mas desenvolvendo inovações, desenvolvendo modelos de planejamento que possam ser efetivos e positivos para todas as nossas cidades. Agradeço muito a atenção de todos e passo a palavra para quem desejar fazer algum questionamento. Muito obrigado, professora Daiane Quiroli, pela apresentação. Excelente ver como a sua pesquisa se encaixa dentro do nosso programa de engenharia ambiental. Programa de pós-graduação em engenharia ambiental, melhor dito. Então, eu abro, deixo disponível o microfone para a nossa audiência. Quem quiser fazer pergunta pode ser diretamente pelo microfone, ou quem tiver com problema de microfone, deixe a pergunta no bate-papo que eu transmito. Por favor, fiquem à vontade.
Professor Jorge Martins, bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade para a sua pergunta. Obrigado, professor Targino. Obrigado, Daiane. Excelente apresentação. Obrigada. Daiane vem como uma espécie de guarda-chuva, né, para a gente se encontrar nesse mundo, porque muitas vezes nós ficamos focados em áreas tão específicas e esquecemos por que as coisas vão numa determinada direção, né? Elas vão porque existem interesses de grande escala, né, internacionais, protocolos, e assim as coisas vão chegando na esfera de financiamento da pesquisa, por isso surgem os editais. E, professor Daiane, muito bacana. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você citou as normas, eu anotei aqui para não falar besteira para você. A 37123, né? Isso. Elas estão presentes já, por exemplo, no inventário das disciplinas de graduação, ou no caso agora, como você está no programa de pós-graduação, isso vai ser tratado? A disciplina que eu propus, que é de cidades resilientes, é trabalhado, né, a norma, sim, com os indicadores. Até aqui, ressaltando que o professor Reginaldo, acho que ele falou de métodos multicritério no seminário anterior, e eu também oriento na engenharia urbana da UEM. E uma das minhas alunas no mestrado, ela desenvolveu um modelo de maturidade com os indicadores da 37123, utilizando o método multicritério de tomada de decisão. Porque daí... Você está na engenharia urbana em Maringá, né, também? Isso. Então, nós tivemos a reunião das engenharias 1 aqui no Rio e a professora Cláudia estava presente, deve ser sua colega lá, então. Sim. Legal, Daiane. Uma outra questão, você mencionou a questão das conferências municipais, né? Sim. Você está participando aí em Apucarana ou Maringá? Então, aqui em Apucarana vai ser dia 27. É isso que eu queria saber. Vai ser dia 27, que é o mesmo dia do evento em Londrina. Exatamente. Então, eu também estou envolvido, até foi uma discussão com a professora Leila. Eu falei, a gente não pode deixar de participar se a gente é convidado, porque é muito importante isso daí. Eu vou dar uma escapada no evento para ir lá participar, pelo menos fazer a minha apresentação. Eu acho que é importante. Eu não sei em Londrina como é que está. O Robson acho que está presente aqui, talvez ele possa dizer alguma coisa, mas essas conferências são muito importantes e a gente deve participar ativamente delas. Sim, eu acho que até essa questão da participação da população, porque, querendo ou não, o intuito dessas conferências é a participação da população para o enfrentamento das mudanças climáticas. E aí, uma crítica às conferências é que muitas vezes a forma como elas são apresentadas acaba ficando duvidoso como que a gente vai contribuir, né? Então, como cidadão, eu estou falando, né? Como profissional, eu acho que é importante, mas às vezes as pessoas, quando recebem um convite como esse, que eu acho que é tão importante, talvez a pauta da forma como é passada, às vezes fica um pouco complexa, para a pessoa enxergar como ela pode contribuir nesse sentido, né? Pois é, essa foi uma das discussões que nós tivemos ali com o pessoal de Ibiporã, né? Até que ponto as pessoas, se nem quem está organizando tem uma compreensão adequada, então essas pessoas estão vindo aos pesquisadores para tentar encontrar uma luz, né? Por onde que eles devem agir, já que eles estão sendo cobrados, inclusive, para apresentar uma proposta. Então, acho que por isso que eu reforço que a gente não deve se omitir e, se convidados, os docentes devem se prontificar a contribuir. Mas muito bom, professora. Deixa eu passar a palavra para os demais. Parabéns aí pela apresentação e parabéns por estar no nosso programa. Obrigado por estar no nosso programa. Vai ser uma grande contribuição. Obrigada. Obrigado, pessoal. Professor Jorge, muito obrigado. Alguém mais gostaria de contribuir para essa conversa? Tirar alguma dúvida com a professora? Projetos, aqui é o Robson, levantou a mão, por favor, Robson. Está logado como Projetos IPU. Ia falar Projetos IPU, Pois não, Robson, pode. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? A minha câmera eu não vou abrir, porque eu estou num breu. Tranquilo. Estamos te escutando, proceda. Então, proceda, estamos escutando muito bem. Ok, muito obrigado. Professora Daiane, parabéns. Eu consegui acompanhar, assim, o conteúdo foi muito pertinente. Conversávamos com o professor Jorge semana passada
sobre uma movimentação que os técnicos do município estão fazendo em relação a uma elaboração de um comitê de crise para este final de ano, porque existe um risco muito grande de se repetir os eventos de 2016 aqui em Londrina. Uhum. E quem acompanhou sabe os danos que foram feitos e as previsões que estão sendo modeladas indicam um grau de risco até maior do que foi em 2016. E a gente está articulando entre... Robson, desculpa interromper. Por Oi. favor, explique melhor a quais eventos você está se referindo, por favor. Chuvas de alta intensidade e pouco tempo, né? Então a gente tem uma característica no nosso solo que ele entra em processo de impermeabilização muito rápido, né? Ele tem uma capacidade de percolação muito baixa. E aí a velocidade com que a água chega nos corpos hídricos é muito grande. E o nosso sistema de lagos artificiais, nesse evento, por exemplo, não deu conta. E em 2016, isso não ocorreu somente dentro do perímetro urbano, mas principalmente nos córregos rurais, onde a gente teve o rompimento de praticamente todas, né? 90% das pontes rurais foram levadas pela enxurrada nesse evento, né? Comunidades rurais ficaram ilhadas mais de 40 dias. Certo. Né, porque também não tínhamos, né, um gabinete de crise para lidar com isso. A gente teve que fazer, acho que a última ponte foi licitada o ano passado, só para ter uma ideia. É tudo né? muito lento, né? É muito lento. Então, já passando por isso, a própria equipe do IPU participou de um processo de levantamento dos danos nas escolas municipais, né? Tivemos aí 40 dias em relação a fazer isso aí, e o tempo de resposta sempre é muito lento. Então, mesmo no período de transição de governo, as equipes municipais estão se movimentando para tentar organizar. E o que a gente se depara é uma falta total de uma orientação de como proceder. Eu vejo assim, a SEMA, nós do IPU, CMTU, a Defesa Civil, né, Defesa Social, tentando organizar isso, e a gente não tem um referencial para falar, ó, se a gente for por esse caminho, beleza. Você citou as normas, né, normas da BNT ISO, e eu faço parte do comitê, do grupo de cidades inteligentes de Londrina também. E a gente foi tentar adquirir as normas, a gente não conseguiu via prefeitura, né? Então, mesmo a norma de resiliência também que estava no pacote, a gente não conseguiu adquirir, a gente não tem acesso. Eu tenho, tá? Eu posso passar depois. Seria maravilhoso, mas a gente entende que, né, não existe uma forma ágil de se fazer isso, né? É um processo muito complicado, é caro, enfim. Então o que a gente tem feito é isso, batendo a cabeça, tentando encontrar uma forma de organizar essa estrutura, apresentar isso ainda nessa gestão, para que a próxima gestão que vai estar assumindo no meio da crise, provavelmente, tenha condições de se articular e conseguir os recursos, como você mencionou, né, prévios, e ter um tempo de resposta o mais curto possível, e conseguir acionar aí, sei lá, pontes provisórias para que essas comunidades não passem pelo mesmo problema de 2016 e fica lá 40 dias sem ter estrada para chegar, né? Então eu coloco muito sensibilidade. E aí, só para concluir a minha fala, é que é uma sensibilidade que nos pegou. Eu sou servidor público e estou fazendo o curso de pós-graduação, sou mestrando, orientando o professor Jorge, e como que a proximidade com a academia desperta, inclusive no servidor, um novo conhecimento. A minha formação é de arquiteto urbanista. E eu fui invadido por um monte de novos conceitos, né, e que está me enriquecendo incrivelmente. Então, eu agradeço ao programa por a oportunidade de fazer parte, de poder estar recebendo, né, essa informação que você tem compartilhado com a gente, e espero poder fazer alguma diferença nesse processo todo na minha secretaria. Então, por isso que eu falo assim, a importância da inovação, ela é fundamental. Né? E se a gente olhar a hierarquia frente aos desastres, por exemplo, é triste a gente falar, e está sendo gravado ainda, né? A Defesa Civil de Apucarana, por exemplo. Então, eu conversei com algumas pessoas e eu vi assim que não existe um plano de contingência.
Então, como eu vou agir se eu não tenho essa visão e esse entendimento até mesmo de quais são essas minhas vulnerabilidades? Então, como você falou, a pesquisa ela abre os olhos, porque às vezes a gente está tão focado em fazer acontecer uma coisa, que às vezes a gente acaba ficando limitado realmente, né? Então, a partir do momento que a gente começa a pesquisar, isso traz uma visão um pouco mais global e que traz uma série de benefícios para os projetos que são desenvolvidos. No Brasil, existem 5 hubs certificados, 5 cidades que são certificadas frente à resiliência. Então, são hubs de resiliência no Brasil. Então, eu até dei um Google aqui porque eu não lembrava as cidades, que são Porto Alegre, Recife, Campinas, Salvador e Barcarena. Então, a minha sugestão até por que eles são hubs? Por quê? Porque eles foram certificados, porque eles já têm essa base de conhecimento, eles já têm uma concentração de informações e do desenvolvimento, né, nas suas localidades. Então, assim, uma sugestão é conversar com eles, porque assim como as normas, elas são direcionadoras e elas permitem esse benchmark, né, esses hubs também são muito importantes, porque eles são facilitadores e eles contribuem na formação de pessoal também. Então, talvez tentar entrar em contato com esses hubs seja muito importante para que vocês possam desenvolver algumas ações locais. Tá? Então, acho que... Daiane, muito boa colocação, interessante essa interação com o Robson, né? Com a proximidade entre serviço, entre prefeituras e universidade. Tem um recado aqui para você, o professor Bahia, o nosso colega do PPG, ele teve que se retirar da sala, mas ele deixa parabéns pela sua apresentação, achou muito interessante o seu tema. Possivelmente, em algum momento, vocês possam interagir mais. O professor Alessandro Bahia. Tá? Obrigada. Dado o recado aqui. Queria fazer um comentário aqui, diante de tantos conceitos que você pôs na sua apresentação. Me chamou a atenção aqui quando você descreveu cidades inteligentes, resilientes, sustentáveis e alguns requisitos necessários para que se chegue a esse patamar aí, né? Você mencionou tecnologia, né? Acesso à tecnologia, eficiência de serviços urbanos, transformação digital. E aí, se nós considerarmos um país como o Brasil, né, sai de Rondônia ou do Amazonas, do interior lá do norte, e vai para uma região altamente desenvolvida, no contexto brasileiro, que é o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, realidades bem diferentes. Como priorizar isso? Como é que você tenta fazer com que uma cidade lá no norte do Brasil, que é vulnerável, né, ela seja resiliente, sustentável, inteligente, quando, na verdade, é muito difícil ter acesso a esses requisitos, a tecnologia, a eficiência do serviço urbano, transformação digital nem se fala. Então, sabe, são ideais que não é possível encontrar no nosso Brasil, em todo, de norte a sul. Existe uma discrepância muito grande, né? Mas eu vejo assim, se nenhum passo for dado, a discrepância vai ser muito maior. A distância de desenvolvimento entre os locais vai ser muito maior. Em relação à prioridade, eu enxergo assim, que não tem como as coisas acontecerem. Então, por exemplo, essas conferências que vão ter, essa Conferência Nacional do Meio Ambiente, eu acho que é extremamente importante até para abrir os olhos para o poder público desenvolver ações. Mas falta pessoas capacitadas. Então, por exemplo, até no material, eu tive um artigo publicado onde a gente fez assim, uma revisão sistemática, eu acho que foram, não lembro agora a quantidade, mas foram 100 artigos aí que foram trabalhados, né, e a maioria deles, né, e aí a gente trabalhou com várias perspectivas, vários locais aí, a questão de conhecimento para aplicação acaba sendo uma fragilidade muito grande. Enquanto muitas vezes, né, eu participei de um evento e uma pessoa falou, para fazer talvez uma cidade ser inteligente, seria muito mais fácil a gente considerar a lógica, uma cidade pequena conseguir do que uma cidade grande.
porque pela proporção de investimento, enfim, mas não é assim que acontece, né? Por quê? Porque até mesmo muitas delas falta o básico, não tem saneamento básico em muitas das cidades, né? Então, como que ela vai pensar em tecnologia se o básico falta, né? Só que se a gente não começar startar essas ações e para que o básico já possa ser incrementado com tecnologia, precisa ter direcionador também. Então, se o Ministério das Cidades, né, junto com ações políticas mesmo, com legislações do governo federal, fosse mais efetiva, se eles cobrassem mais, tivesse mais discussão, e até mesmo capacitação desse pessoal, porque assim como, né, o nosso colega ali comentou, né, que a partir do momento que ele entrou na pós, ele teve outras visões, essa capacitação é extremamente importante para quem trabalha nas prefeituras também, porque eles fazem as coisas acontecer. Mas é moroso, é difícil, Uhum. nem sempre é cobrado, né? Então é Uhum. complexo, né? Assim como a cidade, o desenvolvimento do crescimento é muito Uhum. complexo, né? Excelente, era justamente isso que eu estava pensando e você tocou no ponto importante. Se tem cidades que não tem nem saneamento, por exemplo, né, como é que a gente vai almejar chegar a um patamar inteligente, resiliente e sustentável? Tem vários pedras no caminho aí que precisam ser eliminadas antes disso. Mas, enfim, podemos conversar em um momento oportuno e quando nos reunirmos presencialmente e trocar algumas ideias. Muito obrigado pela sua resposta. Estamos chegando a quase uma hora desse evento, mas, obviamente, temos espaço ainda para perguntas. Se alguém... Temos alunos aqui no grupo, também é bom ver, escutá-los, né? Mas aqui temos o professor Jorge, levantou a mão. Professor. O microfone está desligado. Se nenhum aluno fosse manifestar, eu gostaria de continuar. A discussão está muito interessante. E o professor Você tem a palavra. Trouxe bastante coisa aí, nos leva a refletir. Eu vinha para cá, para a sua reunião. Hoje a gente estava reunido lá, eu imaginei que fosse acabar a reunião cedo, ia passear um pouco, depois ir para o seu seminário. Por fim, eu acabei só chegando atrasado ainda para o seu seminário. Enquanto estava parado, tem um lugar aqui chamado Linha Vermelha, não sei quanto todo mundo conhece o Rio. Eu até entendo hoje porque que ela é vermelha, né? Porque você olha lá no Google Maps, ela está vermelha, está parada. A gente fica parado lá e tem tempo para observar bastante coisa. É uma região tão feia, e eu vim justamente pensando nisso. Antes de vir para cá, a gente estava numa reunião sobre uma proposta de NCT, justamente em mudanças climáticas e resiliência das cidades. E veja, a questão principal é nós não conseguimos equacionar os problemas da cidade numa situação que você não tem eventos extremos. Então, você imagina agora o desafio de equacionar essa cidade sob condições de eventos extremos. Que complexo que é isso daí. Mas a gente não tem outra alternativa, a não ser arregaçar as mangas e nos colocar à disposição, né, dos gestores, nosso programa, principalmente, abrir as portas, ir até eles, convidá-los. A gente já está fazendo esse movimento aí, mas a gente tem que intensificar. Eu acho que tem que ser um movimento de todos os docentes. Isso para mim ficou muito claro nessa reunião aqui. Nós não temos outro caminho, porque senão os cenários futuros aí vão ser terríveis. Não dá nem para imaginar como serão, mas não serão fáceis não para a sociedade. Eu enxergo que até essas mudanças nas cobranças, pensando na graduação, pensando na inserção da extensão, na pós-graduação, a inserção da extensão, eu acho que é uma estratégia muito positiva, porque a partir do momento, então, quando a gente fala em realizar extensão na universidade, é atender às demandas da sociedade, que nem sempre, eu falo que muitos docentes, quando houve uma mudança na UTF, né, no quesito de organização de documentos, muita gente reclamou, né, mas tendo uma visão do que é extensão, eu acho que, e com essas cobranças até mesmo, né, do MEC, com a curricularização da extensão, eu acho que isso vai trazer um resultado muito positivo, porque já tem
facilitado a conversa com as demandas da sociedade, né? Então, acho que ainda temos um caminho muito longo a percorrer aí, mas eu acho que é o que eu falei, né? Para toda ação tem que ter um começo. Então, se a gente está começando, a gente tem que, né, tá desenvolvendo realmente esses mecanismos e tem que conversar, né? Tem que conversar para entender, né, para compreender essas dificuldades também, para trabalhar com oficinas, com cursos, para que esse pessoal que está na cidade se capacite também, né? Então, acho que o nosso papel como universidade, ele é muito importante nessa contribuição também, né? Então, em não enxergar a pesquisa de forma isolada, mas sim integrada a essas demandas. Muito pertinente. Muito bom. Professora, não sei se a aluna, não consigo reconhecer o nome, colocou uma pergunta aqui no bate-papo. Você consegue acessar o bate-papo ou você quer que eu passe a pergunta aqui? Não, eu consigo, mas eu vou ler, tá? Tá. Vejo muito interessante, eu acho que foi o Lucas, né? Vejo muito interessante essa ligação sociedade com problemas voltados à resiliência. A questão cultural da nação também vejo como fundamental. Cito como exemplo os projetos de vistoria. Os projetos de vistoria mudaram e se tornaram mais rígidos quando tivemos a tragédia da Boate Kiss. Trabalhei na Defesa Civil há muito tempo atrás e vejo uma carência da união sociedade e órgãos capacitados na intervenção. Como a senhora levanta dados fidedignos para verificar que a cidade X é uma cidade que necessita de intervenções. Como que eu levanto esses dados, tá? Eu não coloquei aqui o ponto. Então, como a gente levanta dados fidedignos para verificar que a cidade X é uma cidade que necessita de intervenções? Coleta de dados é muito difícil, tá? Dados fidedignos, muitas vezes eu enxergo como a gente tem que fazer acontecer e criar dentro das secretarias ferramentas que possam trazer esses dados de forma real. Porque, por exemplo, uma aluna minha estava fazendo um trabalho essa semana sobre resíduos sólidos. E aí ela entrou lá no SNIS para verificar a cidade de Apucarana. Terrível, né, a forma de avaliação. É cobrado para que os municípios insiram essas informações em várias bases de dados. Mas eu não enxergo que também as prefeituras trabalhem isso como uma prioridade. Tá? Então, eu acredito que, para ser fidedigno, ela tem que ter essa visão da importância dessas informações. E uma das coisas, até esses dias eu estava ouvindo uma palestra que vem a calhar aqui com a temática, né, porque muita cidade, ela acaba fazendo um slogan, um marketing de cidade inteligente, resiliente, enfim. Mas às vezes o marketing é um tiro no pé. Por quê? Porque fala que é inteligente, mas a ferramenta não funciona. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo para marcar consulta, para agilizar, para diminuir fila, mas nunca é disponibilizada a consulta. Adianta ter uma ferramenta tecnológica? Não adianta, né? Então, a mesma coisa é para a cidade. Às vezes elas preenchem planilhas que são importantes, os dados no Brasil não são integrados, então essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Se a gente pensar em questão de mudança de estado, a forma como é coletado no Paraná é diferente de Santa Catarina, então você que trabalhou na Defesa Civil, você sabe disso, né? Então, eu acho que deveria ter. Dentro da UTF, a gente não tem sistema que acaba integrando todas as informações, que acaba sendo muito menor, né? Então, a integração desses dados, e até mesmo, se a gente pensar, hoje, com a inserção de ferramentas tecnológicas, então eu falo assim, qual que é o ponto positivo, muitas vezes, de tentar buscar ferramentas de cidades inteligentes? É coleta de dados em tempo real. Né? Coleta de dados em tempo real em todos os setores, porque a partir disso, né, eu vou ter informação fidedigna. Então, por isso que eu sei que é complexo, porque, como a gente comentou, tem cidades que não tem nada, como que eu vou colocar isso? Mas se eu começar e pensar nessas tecnologias, né, para que a gente possa coletar esses dados e transformar isso em informação, essa informação ela vai ser vantajosa para priorizar o que é necessário na cidade. Né? Então,
essas ferramentas elas vão ser muito positivas para que a gente consiga isso de forma mais fidedigna, né. A gente sabe que tem um caminhar ainda longo para isso, mas muitas cidades, pelo menos em alguns, fatores, então, por exemplo, em relação ao abastecimento de água, que eu acho que aí a importância das empresas na cidade é também terem essa visão de redução de custo, né, elas vão buscar essas tecnologias e com isso elas têm uma agilidade muito rápida. E isso é importante também para a população, né. Então Então, deixa eu só interromper aqui, já estamos em hora avançada. Professora Daiane, eu vou dar 1 minuto para você fechar seu pensamento tão interessante, e é o Lucas que fez a pergunta, se ele quiser, então, digamos, comentar sobre a sua resposta, 2 minutos. E aí, infelizmente, vamos ter que terminar, porque já estamos em hora avançada, mas esse debate dá para muito mais tempo. dá, com certeza. Né, então essa questão dessas ações de transformação digital, eu vejo que é muito válida para essa parte de análise de dados e buscar essa fidedignidade. E aqui, né, eu até retomo essa figura, que ela aborda aqui, né, a importância de entender na ciência da cidade, né, tá inserido um eixo de ciência de dados, porque os dados eles são valiosos, mas se eles não estão disponíveis ou integrados, muitas vezes a informação necessária não chega e a ação necessária também não acontece, né. Então por isso que eu enxergo a importância da transformação digital como ímpar, para que a cidade ela possa conseguir, pelo menos iniciar ou startar, né, nesse processo de visão de inteligência, resiliência e sustentabilidade. Ok. Foi o Lucas que fez a pergunta. Você gostaria de comentar sobre a resposta da professora? 2 minutos para encerrarmos o evento. Sim, professor, eu peço até desculpa de estar assistindo a palestra, eu pedi autorização à professora Daiane para assistir. Imagina. Eu fui do PPGE há 3 anos atrás, né, acabei terminando o curso, aí, o mestrado, mas é interessante, eu acabei despertando esse interesse nessa parte de cidades resilientes, que essa semana eu acabei fazendo um curso de defesa civil, né, e comentamos bastante a questão de dados, esses negócios, e eu achei bastante interessante o tema. Por isso que eu pedi para assistir a palestra, né? A professora também, eu conheço ela já da UTF aqui também, e agradeço aí a atenção, professora. Obrigada. Excelente, muito obrigado. Como eu falei várias vezes, esse debate ele tem elementos para se propagar, continuar por várias horas aí, mas temos que fechar, dada a hora avançada. E fica, obviamente, o convite aqui para conversarmos pessoalmente no PPGE, na UTF, no próximo evento, né, que o PPGE está organizando, dia 27. 27 e 28? 27 e 28 de novembro. A chance também de encontrarmos a professora pessoalmente. E, enfim, outra vez, muito obrigado a todos por terem participado da nossa série de seminários. O próximo e último seminário do ano está previsto para o dia 12 de dezembro, tá? Com um tema a ser anunciado ainda pelos canais do PPGE, e espero vê-los por lá. Outra vez, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Até mais. Valeu, boa noite, pessoal. Tchau.